Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar como criar um gráfico de Pareto dentro do Power BI de uma forma bem simples, você vai ver. Então, lembra de ficar comigo até o final da aula e se você quiser mais conteúdos como esse, trazer gráficos de aplicações práticas aqui dentro do Power BI, já senta o dedo aqui no like, porque assim você me diz que é um tipo de conteúdo que você gosta e a gente continua trazendo mais conteúdos práticos assim no canal. E aqui na descrição do vídeo também vou deixar o link de algumas coisas importantes. Então o link do arquivo da aula para você conseguir fazer o download e praticar junto comigo e também o link de um mini curso gratuito de Power BI para você, depois dessa aula, continuar praticando em um mini curso gratuito de gráficos. Então, sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Bom, seguinte, então vamos lá. Qual que é a ideia do gráfico de Pareto? O gráfico de Pareto, basicamente, ele ajuda a gente a conseguir identificar quais são os principais influenciadores ali de alguma métrica que a gente tem. Então, por exemplo, eu quero analisar o faturamento de acordo com as marcas. Então, ele vai me mostrar quais são as marcas mais relevantes, ele vai mostrar e ele vai quantificar isso. Então, por exemplo, Alan, você tem 10 marcas, só que as 3 melhores marcas representam 90% das vendas. Ou então, por exemplo, você tem 100 vendedores na empresa, os melhores 15 vendedores representam 80% do faturamento da empresa. Então, você vai conseguir ter essa noção de quanto que os melhores, as melhores categorias, digamos assim, representam ali do total. E a ideia do Pareto é essa, né? A gente consegue identificar aqui, por exemplo, 80% do resultado vem de 20% dos clientes. Ou 80% do resultado nos investimentos vem de 20% das ações. Ou 80% do engajamento nas redes sociais vem de 20% dos clientes. E assim por diante. Então a ideia é que essa de a gente conseguir entender quanto que aquelas categorias representam ali do todo para a gente saber exatamente onde focar os esforços. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma tabela de vendas. Então se eu clicar aqui na nossa guia dados, a gente vai ter a data da venda, o produto, a categoria de produto e assim por diante. Deixa eu só colocar aqui em ordem cronológica, a data da venda e classificar em ordem crescente. E a gente tem as marcas, por exemplo, e a gente tem o faturamento, os clientes e assim por diante. Uma coisa que eu posso querer analisar, a gente tem os países, os continentes, eu quero saber como é que foram as nossas vendas de acordo com os países. Então, posso clicar aqui no relatório e a gente vai colocar justamente esse gráfico de Pareto. E aí o gráfico de Pareto, ele tem um jeito complexo de criar e tem um jeito simples que eu trouxe. O que é o jeito complexo, Alon? O jeito complexo é, para você fazer um gráfico de Pareto dentro do Power BI com os gráficos nativos do Power BI, você tem que usar várias fórmulas, RankX, TopN, All. Então, são fórmulas relativamente complexas, assim, umas fórmulas mais avançadas e que, na prática, para uma visualização, né, para uma análise, que deveria ser simples. Então, o que a gente conseguiu encontrar aqui? A gente conseguiu encontrar um gráfico personalizado dentro do Power BI que permite a gente criar um gráfico de Pareto. Então, o que são gráficos personalizados? Gráfico personalizado é um gráfico que a gente consegue baixar no Power BI, que ele vai ter, às vezes, algumas funcionalidades que os gráficos nativos não têm. Então, a gente tem os gráficos nativos aqui em cima e os gráficos personalizados aqui embaixo. Como é que eu faço para ter esse gráfico, Alon? Bom, primeiro, esse gráfico está disponível no arquivo da aula de hoje. Então, se você baixar o arquivo da aula de hoje, você já vai ter esse gráfico instalado para você no seu Power BI, nesse seu arquivo do Power BI. Se você quiser fazer o download de outros gráficos, por exemplo, você precisa ter uma conta que você pode criar de graça no Power BI. Então, se você quiser criar uma conta gratuita no Power BI para conseguir baixar outros gráficos, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de uma aula que eu ensino você a criar uma conta gratuita no Power BI. Tranquilo? E aí, depois de criar a conta, que você não precisa fazer para a aula de hoje, porque você já tem o acesso a esse gráfico no arquivo, se você, depois da aula, quiser criar, o que você vai fazer? Vai clicar aqui nos 3 pontinhos depois de fazer o login, né? Vai clicar aqui em obter mais visuais. E se você não tiver feito o login ainda, ele vai pedir para você fazer o login. E aí você faz o login. E aí agora você pode pesquisar aqui, por exemplo, por Pareto. E aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir esse gráfico, você pode clicar nele. E quando você abrir um gráfico, ele vai te dar duas opções. Ele vai te dar a opção de adicionar esse gráfico dentro do seu arquivo do Power BI para poder usar. Ele vai te dar a opção de baixar a amostra. O que é baixar a amostra? É para caso você não tenha uma tabela para praticar, ele vai te dar um arquivo de Power BI com uma tabela pronta para você poder praticar esse gráfico, tranquilo? Então aqui dentro, a gente tem, dentro dessa lojinha de gráficos do Power BI, dezenas, centenas de gráficos personalizados que você pode usar, tranquilo? Beleza, então vou fechar aqui o arquivo, vou clicar aqui no gráfico de Pareto, e dentro desse gráfico de Pareto, como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar de forma bem simples. A única coisa que você precisa fazer é preencher
qual é o número que você quer analisar, então seja faturamento, lucro, quantidade vendida, e assim vai, e qual é a categoria que você quer usar para analisar. Então eu quero analisar por país, quero analisar por cliente, quero analisar por marca, por produto e assim por diante. Então vou colocar aqui nos valores, por exemplo, o faturamento, e aqui dentro das categorias eu vou colocar, por exemplo, o país. E aí olha só o que ele vai fazer. Ele automaticamente vai abrir para a gente um gráfico de colunas, e dentro desse gráfico de colunas ele já vai embutir um gráfico de Pareto, uma análise de Pareto. Então como é que vai funcionar? Ele está mostrando aqui para a gente que os Estados Unidos, que foi o país onde a gente teve mais vendas, a gente teve aqui um faturamento de 12,8 milhões de dólares, ele fala que os Estados Unidos representam 47, quase 48% das vendas aqui. E depois ele mostra que junto com o Reino Unido. Então olha só, ele vai mostrando pra gente, o Reino Unido foi o segundo país onde a gente mais vendeu, e ele mostra qual é o acumulado das vendas, incluindo os dois primeiros países, incluindo Estados Unidos e Reino Unido. Então, no Reino Unido a gente faturou 2 milhões de dólares. Qual é o acumulado somando Estados Unidos e Reino Unido? 55% do faturamento global da empresa. Se passar o mouse aqui na Alemanha, olha só, olhando para a Alemanha, a gente faturou 1,8 milhões de dólares, até a Alemanha representa 62% aqui do nosso faturamento. Então aqui não está tão concentrado assim, digamos assim, em duas, três categorias, 2, 3 países, por exemplo, mas está concentrado ali definitivamente nos primeiros, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 países ali, até o Brasil. Depois disso, ele começa a ter uma representatividade menor. Então, até o Brasil, e repara que a gente tem muitos países, para eu saber exatamente quantos países, eu vou até voltar na minha tabela e clicar aqui na coluna de país, ó, cliquei na coluna de país, e lá embaixo ele vai mostrar que eu tenho 37 países, tá vendo? Coluna país, 37 valores distintos. Então, dos 37, os 6 países, né, então mais ou menos ali, quase 20% ali dos países representam 80% aqui das vendas, tá vendo? Se eu passar o mouse aqui ele vai mostrar maior, 82% das vendas se a gente olhar os 6 primeiros países aqui em termos de vendas. Eu posso trocar a análise, putz, eu quero fazer uma análise agora de acordo com as marcas. Vou trocar aqui a marca, vou colocar a marca dentro das categorias, e olha só, a gente tem exatas 7 marcas. Então a gente tem produtos da Eliteware, da Contoso, da Proseware, Saltreach Video e assim por diante. Inclusive, se a gente reparar aqui, a gente tem até a Saltreach Video representando ali os 80, quase 84% das vendas. Então aqui o gráfico de Pareto ele vai te dar muito mais visibilidade e vai deixar muito mais visual para você conseguir entender qual é o impacto de cada uma das categorias dentro do seu global. Porque às vezes você tem, por exemplo, que nem foi o caso dos países. A gente tinha mais de 30, quase 40 países e as vendas estavam praticamente quase tudo, né? 84% das vendas, né? 80 e pouquinhos por cento das vendas concentrados na minoria dos países ali, nos 6 melhores países, que claramente é onde faz mais sentido a princípio focar os esforços numa análise um pouquinho mais global nesse sentido. E aí só um detalhe aqui, que esse gráfico acaba ficando com uma visualização não tão legal em termos de cores. Então, o que você pode fazer? Para não ficar esse monte de carnaval de cores, você pode vir aqui na guia Exibição, e você vai ter paletas de cores diferentes para poder selecionar. E como tem muita cor diferente, que ele coloca uma cor a cada país, você pode usar, por exemplo, essa paleta aqui, que são tons de azul. Então, se você clicar nessa paleta de tons de azul, ele vai ficar tudo na mesma cor ali no azul, só que em tons um pouquinho diferentes. Inclusive, se você quiser dar uma leve formatada a mais um pouco aqui no gráfico, Alan, putz, eu não gostei que ele ficou de uma cor mais fraca para uma cor mais forte no final, acho que deveria ser o contrário, alguma coisa do tipo. Você pode vir aqui, ó, clicar no gráfico, vir nessa parte de formatação, e aqui nas barras, né, que são as colunas, que ele chama de bars em inglês, você pode trocar aqui, por exemplo, o tipo. Tá vendo que tá esse Individual Solids? E isso aqui não é nada que eu tenho decorado, foi basicamente coisa que eu fui fuçando na hora que eu fui criando o gráfico. Então tem esse Repeating Gradient, né, que ele fica um pouco... Ele não fica tão sutil aquela diferença necessariamente do mais claro para o mais escuro, então não fica aquele detalhe um pouquinho esquisito, né? E aí você pode trocar aqui qual é a cor base que você quer, e aí você pode trocar aqui para esse sólido, e você pode deixar aqui, eu prefiro esse Repeating Gradient, e você pode tirar as categorias aqui de baixo, você pode incluir. E um outro detalhe que você pode fazer, por exemplo, é trocar a cor desse arco aqui que ele cria. Então você pode vir aqui em arco, e aí, putz, eu quero deixar uma cor um pouquinho mais parecida, um laranja, só que o laranja na frente e atrás não combina muito. Então você pode deixar aqui o azul e atrás o laranja, você pode formatar do jeito que você quiser e aí fica muito melhor. E cara, esse é um jeito muito simples de você criar o gráfico de Pareto, porque eu já criei de outras formas e realmente dá muito trabalho de fazer com um monte de fórmulas de All, RankX, fórmulas avançadas, e assim fica muito mais simples. Então, cara, esses gráficos personalizados
muitas vezes vai ter gráfico para alguma coisa que você quer fazer. Então muita gente me pergunta, Alon, dá para fazer um gráfico de Gantt, então um gráfico de cronogramas dentro do Power BI? Se você clicar aqui em obter mais visuais, você vai encontrar gráficos nesse sentido. Então você pesquisa por Gantt, cara, tem vários gráficos de Gantt, então você pode usar dentro do Power BI. Inclusive, se tiver algum específico que você queira que a gente ensine, já comenta aqui embaixo. E se você gostou dessa aula, já senta aqui o dedo no like, porque assim eu continuo trazendo mais conteúdos assim de gráficos personalizados que às vezes você não sabe que existem, mas que vão te ajudar muito nas suas análises dentro do Power BI. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos de Power BI, de Excel. E aqui na descrição não esquece que vai ter o link de um mini curso gratuito de gráficos para você aprender ainda mais aqui com a gente. E espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula.